lembrando da minha experiência em 74, existia pelo interior afora um movimento muito grande do Freinet. E eu, jovem, comecei a trabalhar como professora voluntária de 10 salas que tinha na região de Marília, porque a gente queria fazer salas Freinet, evidentemente orientada por um professor da Unesp. E eu fazia psicologia em Assis, então o interior era um lugar do movimento, assim, do movimento de educação, do movimento estudantil, de movimento de mulher. E eu, engajada nessas coisas, vim parar em São Carlos. Eu conto isso porque foi pela primeira vez que a gente fez uma reunião clandestina, acho que era 74, não é? Todo mundo numa praça, era clandestino, mas era uma praça pública, que eu não vou saber. E já tinha muitos bebês mães com bebês no colo, e eu fiquei encantada com aquilo. 2 anos depois eu fiquei grávida. E aí começou a história do movimento social, e a primeira creche, já tinha creches nos hospitais, e tinha no estado de São Paulo inteiro uma coisa chamada CCI. Daí que vem o nome dessa creche, CCI. Porque eram centros de educação infantil, né, ligada à mulher do governador, era assim mesmo chamado. Tá? Ali, todas as creches em empresa pública, começou uma raiz de debate, e a gente, estudante, ia também nessas reuniões que, no final da década de 70, tinha caderninhos publicados de orientação e tal. Então essa creche, como muitas outras, nasce no debate desses CCI. É esse aqui, ó. Aqui é o cardápio que a gente viu. A gente monta lá, tá vendo? Aqui são as almoçadas, quando a gente pode brincar ou dormir. Aqui tem um posto que a gente brinca com os carrinhos. Aqui são a mesma coisa. Aqui são as caixas que a gente pega elas pra pintar alguma coisa. E esses bichinhos, os meninos, eles brincam. Isso daqui a gente brinca, isso daqui a gente brinca, isso daqui a gente brinca. Aqui tá escrito que a gente sabe ler. Grúfalo. Um dia, o ratinho foi na floresta passear, mas a raposa viu o ratinho e achou apetitoso. Aonde você vai, ratinho? Vou encontrar o grúfalo. Vem na minha casa. Faço um almoço muito gostoso. Desculpe, raposa, mas não posso acertar. Já combinei com o grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Ele tem presas incríveis, garras terríveis e dentes horríveis. E o prato preferido dele é a raposa gritar. E a raposa, ó, deu fora. Uma das coisas que me chama muito a atenção na creche é como a creche e todo o projeto pedagógico da creche, das professoras e tal, trabalha com a questão da curiosidade infantil. Como eu sou da área de ciências, o meu marido também é professor na área científica, nós temos um apreço especial por isso. E uma das coisas que eu acho que na creche o projeto pedagógico consegue materializar ideias importantes de pesquisadores na área de ensino de ciências para educação infantil é justamente o fato das crianças serem incentivadas desde a tenra idade a uma interação com o mundo, que é uma interação espontânea, uma interação com o mundo natural, com os fenômenos que eles observam no dia a dia, com coisas como luz, sombra, manipulação de materiais diferentes, plantas, sementes, solo, minhoca, sapo, todas as coisas que eu já vi as crianças fazendo lá na creche. E crianças desde o berçário até o último ano têm o contato com o mundo natural, que busca, de uma certa maneira, incentivar
espontaneidade e a interação espontânea e natural com o mundo natural, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação de que as crianças elas comecem a despertar desde a tenra idade uma curiosidade que a gente pode chamar de curiosidade científica, ou se a gente quiser falar do Paulo Freire, uma curiosidade epistemológica que vai além do senso comum. Rotífero. E sabe como que ele come? Aqui na cabecinha dele, ele tem duas hélices, como de ventilador. Sabe a hélice do ventilador que gira? Ele tem duas aqui em cima e ele gira as duas juntas. E aí quando ele gira, ele faz todos os nutrientes da água, os outros bichinhos, o pedacinho de planta que tem, entra na boca dele, porque ele traz a água pra perto quando ele gira. E a boca dele é aqui no meio. Então quando ele gira esses dois, a comida entra aqui no meio da boca dele e ele come. Você sabe onde tem esse bichinho? Na alface, por isso que a gente lava a alface. O que você tá vendo, Tainá? Parece uma minhoquinha. Faz assim, né? Não, tá parecendo como um gato, como um minhoca com pelo. Ah, minhoca com pelo? Parece um escorpião. Parece escorpião? Sabe por quê? No rabinho tem umas pontinhas. O que mais? Vai me descrevendo aí. Ele é comprido, é redondo? Parece uma minhoca gorda. Agora, importante ainda dizer que ao longo da infância as crianças têm uma linguagem específica de relação com o mundo, uma forma específica de aprender, né? Então, por exemplo, o bebê no primeiro ano de vida, a forma essencial por meio da qual, né, a linguagem por meio da qual ele se relaciona com o mundo, passa necessariamente pela comunicação emocional com os adultos. Por isso é tão importante a presença do professor e da professora nos berçários, né? Porque são as pessoas formadas para realizar esse trabalho de forma adequada com as crianças. Valorizar os momentos individuais de cuidado, e por isso cuidado e educação não se separam, porque é nos momentos essenciais do cuidado do bebê, na hora da troca, na hora do banho, na hora da alimentação, em que a relação do adulto com a criança acontece um a um, né? Que esse processo de educação acontece, né? Que esse processo de formação das qualidades humanas no bebê começam a acontecer. Então, a percepção, a atenção, a memória, o desejo da fala, né? As crianças um pouco mais velhas, na primeira infância, elas, a linguagem por meio da qual elas melhor se relacionam com o mundo é a própria atividade exploratória de objetos, né? Quando ela empilha, rola, experimenta, abre, fecha, descobre, enfim, as características dos objetos em si. E na idade pré-escolar, entre 3 e 6, né? A atividade por meio da qual a criança melhor se relaciona com o mundo e aprende é o brincar de faz de conta com papéis sociais, né? Quando ela planeja a brincadeira com os colegas, então faz um uso intenso da linguagem oral, quando ela resolve problemas, quando ela divide papéis, quando ela combina esses papéis, quando ela planeja o próprio roteiro da brincadeira, e mais ainda, né? Quando ela usa objetos existentes para substituir objetos necessários à brincadeira e que não estão presentes, então ela forma uma função essencial para o processo posterior de apropriação da cultura escrita, que é a função simbólica da consciência. A brincadeira de papéis também é um elemento fundamental para a formação do autocontrole da vontade, da autodisciplina, enfim. Do que você gosta de brincar? O que você gosta de comer? O que você mais gosta de brincar dentro da sala? Por que você gosta mais de brincar aqui na sala? Futebol. O que mais? Eu gosto de entrar na caverna, gosto de balançar, gosto de ir na corda bamba, gosto de brincar de alerta.
Desenha. Fala outra coisa. Pega. Esconde. Que mais? Correr. E colecionar pedras. E eu gosto de fazer palhaçada. Quem você gosta mais da caixa de música? Da música da caixa de música? Eu gosto da música do passarinho. Então canto. Passarinho na gaiola, fez um buraquinho. Voou. Já tá bom. Vai dois. Quando a criança se coloca no lugar do outro, ela aprende a seguir regras e que ninguém está impondo para ela, mas ela se coloca, o próprio papel coloca para ela, e que na atividade, na brincadeira, ela vai se apropriando, né? Ela vai formando para si. Importante dizer também que essas linguagens, elas não são estáticas e nem etapistas, né? As crianças, claro, os bebês, enquanto a comunicação emocional é a atividade mais importante para ela, ela já se relaciona com os objetos, e no momento da atividade, do momento da exploração livre, autônoma de objetos, ela estabelece relações com esses objetos e também aprende, né? Atribui sentidos ao que ela experimenta. Da mesma forma, as crianças na primeira infância já começam a dar os primeiros passos na brincadeira, né? No brincar de faz de conta, quando ela pega um toquinho de madeira e já faz de conta que é um carrinho, ainda que ela vá amadurecer e criar papéis mais tarde. Mas também no ensino fundamental as crianças precisam brincar, e também na educação infantil as crianças querem saber, né? Querem saber como é que nascem as borboletas, por que aqui no Brasil não tem terremoto, por que acontecem os tsunamis, enfim, né? Nessa aldeia global que as crianças vivem, elas querem saber das coisas. O que você quiser, fala. Vou brincar disso. Eu gosto de brincar disso. Uma casa dos carros está rachando. Eu gosto disso. Cara, baixa a língua. Bom, nós estamos na USP, eu estou há 28 anos, né? A Josi está há 27 anos, né? E estamos aí todo esse tempo aí usando a creche da universidade, né? Que nos traz muitos benefícios, sempre nos ajudaram muito, né? E ajudou no crescimento de todos eles aqui, para que a gente pudesse chegar até esse momento aqui, né? Com mais essa pequena criança que está aqui também ainda, que é atual, né? Mas a creche sempre nos ajudou bastante. Como o Marcelo falou, faz 22 anos que a gente usa a creche e teve grandes mudanças muito favoráveis, porque quando eu comecei a usar a creche existia em função da mãe. Se a mãe abonasse, se a mãe tirasse férias, a gente não podia levar as crianças para a creche, porque o foco era a mãe trabalhar, então a creche guardava os filhos. E agora não, né? Ela tem toda uma didática, uma psicologia, um modo de educar, um projeto que é voltado para a criança. Eles se preocupam com a criança. A criança, desde que ela tenha a vaga, ela vai ser educada, ela vai ser alfabetizada. Não tem a obrigação de ser alfabetizada, não é isso. Mas ela vai construindo ao longo da creche todo o aprendizado que eles saem de lá, né? Então foram mudanças muito grandes, muito significativas, sempre ajudando as crianças. Então, no ano passado as crianças tiveram um projeto que elas criaram os girinos, e esses girinos se desenvolveram e elas acompanharam o desenvolvimento do girino, e aí elas falavam sobre isso e trabalhavam na forma de projetos, então com música, com desenho, com arte, falando sobre uma coisa da natureza que é o desenvolvimento
dos girinos em rãs. Era um projetinho. Eu não quis dormir. Lembra do dia que o Lucas levou o girino pra casa, que eu não queria dormir porque eu achei que ia virar sapo de noite em casa? Jabuti. Eu me recusei a dormir com o girino. Na nossa época a gente pegava o girino, colocava no aquário, aí tinha que dar um jeito de pegar, aí ele ia crescendo, né, passando pelas fases e tal, aí quando ele virava sapo a gente tinha que dar um jeito de pegar as moscas pra ele. Só o dedinho. E antes dele ser um sapo, o que ele era, Lorena? Um girino. E agora que ele é sapo, o que ele faz? O rabbit. Como que ele faz, Lorena? Deixa eu ver. O rabbit. É assim que ele faz. Eu tenho de ajudante também, não tem, Maria? É verdade, Tinha Ajudante. O que é? Você vai lá no refeitório, pega um prato, pega as coisas, põe em cima da mesa. Aí depois você vai escolher a sua pessoa que você quer pra ir na minha mesa comer. Aí depois a gente senta e come. É isso. Essas são as minhas dicas. A Manu e o Lili, o Eduardo e a Mila, e a Sofia, e a Laura, e a Lolina, e a Melissa, e a Gabi, a Fernanda, e a Nicole. É você. Eu sou assim, ó. O investimento que a creche da USP de São Carlos faz para a formação continuada de seus educadores é que faz toda a diferença para se chegar a uma educação, para se viver uma educação de qualidade com crianças da primeira infância. E uma das investidas deles é na documentação pedagógica, que aí é onde eu entro. Que desde que eu me aproximei deles com esse intuito de desenvolver um aprofundamento sobre documentação pedagógica, é que então todos os educadores se colocaram nesse lugar de investigadores do processo de aprendizagem das crianças. E dentro dessa investigação, eles tiveram que se deparar com a incerteza e a imprevisibilidade, e não mais aquela certeza do que tenho que ensinar para o aluno, porque eu preciso me aproximar de como ele aprende e não como eu ensino. Então, os dois sujeitos da experiência, adulto e criança, entram numa relação investigativa e processual. Por isso é que a experiência se dá junto e não separado. Comentar, né, três circunstâncias ou três dimensões que eu acho que são muito importantes, né, para a gente levar em consideração quando a gente fala da creche e do sistema de creches da Universidade de São Paulo como um todo. Acho que uma primeira dimensão importante é aquela que diz respeito à nossa paciência como educadores. Né? Eu sou professor, assim como a Beatriz, as educadoras daqui, e
esse ofício, né, de professor exige da gente aquilo que a gente chama de paciência histórica, né? Que é da construção de uma humanidade melhor, de uma existência melhor para esses seres, né, que somos todos nós. E para que a gente consiga, né, realmente estabelecer um outro patamar de relacionamento, né, inclusive nosso, né, entre nós e os nossos semelhantes e entre nós e a própria natureza. A gente não tem aqui uma relação típica, né, entre capital e trabalho, né? A gente tem um outro tipo de relacionamento, né, entre servidores, docentes, entre estudantes, e essa comunidade, né, ela tem que se diferenciar, mas justamente porque a universidade ela não pode, né, se pautar, né, pelas relações de mercado. Essa é uma dimensão fundamental. A universidade precisa se pautar por formas diferenciadas, né, de atendimento e de suporte ou sustentação às condições que o trabalho desses grupos distintos, né, possa se realizar. Tem que apertar os botões e depois fecha a porta e vai um de cada vez. Essa é a máquina do tempo. A gente vai pro mundo dos dinossauros. Aqui, o nosso dinossauro. Esse é o buraco negro, que a gente vai pôr na máquina do tempo. E essa é a máquina do tempo. Pode, vamos apertar o botão inteiro. Eu aperto. O botão é aqui. Eu aperto. Você aperta do seu lado, você aperta do Eu quero ser goleira. Quando eu crescer, eu vou querer ser veterinária de cachorro. Eu vou querer ser um jogador de futebol. Um médico de pessoas. Eu vou ser médica de bicho. Meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos, eu faço Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que é uma faculdade estadual. Estou no 5º ano, só falta um ano para me formar agora. Meu nome é Lucas Gouveia, eu sou estudante do 3º ano de Engenharia de Materiais e Manufatura da USP, no campus aqui de São Carlos. A creche sempre me deixou muito tranquila na criação das crianças. E até quando a primeira nasceu, com o primeiro filho, é sempre muito difícil para você largar e voltar para o trabalho, né? Eu não conseguia deixar ela com ninguém, mas se eu levasse para a creche eu estava tranquila. E assim aconteceu com os outros, eu sempre tive mais confiança na creche do que com qualquer um. Mas era uma creche que tinha essa característica de quem lutou para conseguir creche, de quem foram os pais que sempre tiveram dentro, com seus vieses todos, mas eles sempre participaram. Então hoje você entra nessa creche e você vê o dedo do pai também, você vê os pais que trazem coisa, você vê os funcionários conversando com o pai sem pisar em ovos, é um trabalho conjunto mesmo, é uma creche que eu defendo para o Brasil como modelo, porque a gente fala modelo de participação de pais é quando os funcionários das creches querem. Quando não querem, não tem esse modelo, é só no discurso. E aqui eles conseguiram fazer, enfrentando contradições, senão vai ficar muito idealizado o negócio. E eu acho que é um depoimento que eu tenho que dar aqui, é um exemplo do que eu ando defendendo atualmente para o Brasil, que é as chamadas, que em outros países tem, as creches de fato parental. Cuidado para não fazerem confusão, porque não estou falando de creche doméstica, não estou falando de creche familiar, eu estou falando de creche onde as famílias, desde o início, sentam e realmente vivem o projeto pedagógico com seus filhos. E uma outra ação que eu acho que contribui de uma forma significativa para a aprendizagem ir além do senso comum é o fato de as crianças serem convidadas, o tempo elas manipulam, elas testam, elas desenham, elas brincam, elas manipulam os materiais, elas estão trabalhando
E no final, elas são sempre convidadas a sistematizar o que elas viram, a organizar o pensamento. E isso contribui também para que o pensamento científico seja estruturado. Porque no momento de registrar na forma de desenhos ou fazer um registro oral, numa roda de conversa, que elas vão conversar sobre o que elas fizeram, elas organizam o pensamento. E isso é uma coisa que também é super importante na ação e que torna a construção do pensamento científico algo natural, como tem que ser nessa idade. Não é uma coisa que são conceitos que são transmitidos para a criança de cima para baixo. São as crianças que trazem os problemas, são as crianças que são guiadas pelas professoras para resolver os problemas e no fim tem essas oportunidades de sistematização do que elas viram e que isso é super importante para a aprendizagem de ciências. Então, na verdade, há um triplo protagonismo no processo de aprendizagem, em que a criança com vontade de aprender, afetada pelo objeto da cultura que a gente quer ensinar, o professor que conhece esse objeto e que aproxima das crianças para a sua experiência ativa, e o próprio conjunto da cultura humana são os três protagonistas fundamentais desse processo. É importante sempre lembrar que as crianças na educação infantil aprendem de uma forma que não se parece com a ideia de escola que a gente tem em relação ao ensino fundamental. Talvez essa também mereça uma reestruturação, né? Mas a criança aprende em todos os momentos da vida dela, né? Por isso é tão importante a experiência cotidiana que ela tem na creche, em todas as experiências que ela vive. A possibilidade que a gente tem hoje, né, de ter a creche reconhecida, né, como um centro, né, de formação de excelência e o reconhecimento que tem na região é pelo desempenho, né, de todo o sistema, tá? De alto a baixo, né, chegando aqui nas pontas, né, com o esforço das educadoras, dos educadores, né, que trabalham nas creches. Acho que isso é o que faz dessa dimensão uma dimensão também importante, né, nesse conjunto de 3 dimensões aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar. Catarina e Miguel agradecem. Mas quero bem, fui na Bahia buscar meu chapéu da cor da morena, da cor do céu. Não é meu, não é de ninguém, mas é do José Roberto que eu mais quero ver. Fui na Bahia buscar meu chapéu da cor da morena, da cor do céu. Não é meu, não é de ninguém, mas é do Leopoldo que eu mais quero ver. Fui na Bahia buscar meu chapéu da cor da morena, da cor do céu. Não é meu, não é de ninguém, mas é da Jordana que eu mais quero ver. Fui na Bahia buscar meu chapéu da cor da morena, da cor do céu. Não é meu, não é de ninguém, é do papai que eu mais quero ver. De repente, os olhos se abrem para ver o mundo. Do momento imóvel se abrem para sair correndo. De repente se abrem para brincar, para fazer de conta. E poucos objetos são suficientes para torná-los criativos. Às vezes se abrem para chorar, porque afinal isso também faz parte. São sensíveis e percebem com facilidade quando alguma coisa está errada. De repente os olhos se abrem. Olhos encantados por sensações, fascinados por descobertas e interessados em te conhecer. Olhos que não precisam de usar palavras para dizer o que está acontecendo. Olhos que, quando abrem, criam um mundo. De repente, não mais que de repente, os olhos se abrem, encontra tudo ao seu redor vazio e sem sentido.
Tá mole? Mas secou a cola, gente? E agora, o que a gente vai fazer para deixar com mais cara de caverna? Pega as duas, pega as duas! Eu não posso jogar, eu sou torta! Vem ver, Gabi. Olha aqui. Vem ver.